Muito bem, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós estamos numa série de mensagens. O tema é Redescobrindo o seu propósito. Estamos expondo a carta de Efésios já desde setembro, e nós estamos caminhando já para a reta final. Nós temos mais 3 mensagens na carta de Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele está trabalhando a nova sociedade de Deus. Quem está em Cristo é uma nova criatura e vive numa nova dinâmica, numa nova realidade de vida. Vive um novo propósito, uma nova existência, uma nova humanidade. Cremos que Cristo nos refez a sua imagem e semelhança, porque é isso que a vida cristã é. João capítulo 3, versículo 8, todo João capítulo 3, Jesus deixa muito claro que o propósito do Evangelho é que você não se torne melhor. Não, eu vou para a igreja porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Esquece, não é na igreja que você vai se tornar uma pessoa melhor. O propósito não é que você se torne uma pessoa melhor. O propósito é que você se torne uma nova pessoa, uma pessoa recriada à imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é dar uma melhoradinha. Tem até uma música meio herética, né? Me ajude a melhorar. Não tem esse negócio de me ajude a melhorar. Ou você entregou sua vida para Cristo e experimenta um novo nascimento. Pastor, tudo que o senhor tem pregado parece uma coisa assim distante. Não é distante. É distante para quem não nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo, o Espírito Santo habita nele, ele é uma nova pessoa pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 5, versículo 21. Agora Paulo vai falar sobre o que é uma família, um casamento, nesse novo formato, nessa nova condição de viver. Aí você fala assim, mas pastor, eu não sou casado. Quem quer casar aqui, levanta a mão. Poucas pessoas querem casar? Uai! É casar, isso. Então, quem quer casar, essa palavra é para quem quer casar. Quem já está casado, levanta a mão. Então, essa palavra é para quem está casado. Está entendendo? Pastor, mas eu não quero casar. Então tá bom, você fica no dom que Deus te deu. É bênção também, né? Aí você vai aprender como aconselhar, de repente, alguém que precisa de uma palavra. Porque a palavra de hoje vem nessa perspectiva, a família segundo Deus. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso é de barro, é limitado. Os conceitos que vamos trabalhar aqui, que são princípios, confrontam a cultura atual. Pedimos inspiração do teu Espírito, para que a palavra tenha primazia nos nossos corações. Para que, ó Deus, se de alguma maneira estamos fora da rota,
sejamos realinhados à direção de uma vida plena e saudável à luz da Tua verdade. Cada família aqui, cada lar, por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. João, coloca para mim aí, filho. Você tem que colocar para eu poder mexer. Aí, isso. Não, isso, obrigado. Irmãos, esse é um tema que a gente escuta recorrentemente, mas é um tema um pouco tenso para a nossa cultura. Quando fala de submissão da mulher, da esposa, do marido amar a sua esposa, esse é um assunto muito espinhoso para os dias atuais. Com o advento aí de todas essas bandeiras, dessas ideologias, desses valores que querem combater e corromper a verdade de Deus. Então a palavra de hoje eu vou pregá-la de maneira bem calma, bem pausada, para que você não perca nada. Que até eu estou tenso para falar sobre isso. Mas é bom a gente andar dentro da palavra. Que relacionamento e que papéis Deus pretende que você, mulher, você, homem, tenha no seu casamento? Tratar, irmãos, de casamento é falar de dois gêneros que precisam ser compreendidos à luz das Sagradas Escrituras. A mulher, de fato, tem sido objeto de opressão em muitas culturas, especialmente nas culturas orientais e na cultura do Ocidente, do Oriente. As mulheres têm sofrido, e até mesmo dentro da nossa cultura, muitos homens machistas, homens que oprimem as suas mulheres. E a gente pergunta, de onde vem isso? Como isso acontece? Por que isso aconteceu? A gente tem clareza de que o pecado é quem causou isso. A raiz de toda a maldade no mundo começa lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3. A queda de Adão e de Eva é que trouxe essa consequência terrível também para os relacionamentos entre marido e mulher. Mas a pergunta é, deve ser sempre assim? Vai ser sempre assim? Não. Como que é um casamento à luz da palavra de Deus? Será que é possível você ter um casamento saudável? Você que quer se casar, será que é possível ter um casamento saudável? Ter um relacionamento saudável? Em contrapartida, irmãos, a gente vai observando que também os papéis não estão muito bem claros e as pessoas estão feridas, machucadas. As mulheres, com medo de serem oprimidas, muitas delas escolhem não se casar. Outras se casam e acabam assumindo um papel de liderança dentro da sua casa, porque tem um marido que ao mesmo tempo não assume a sua responsabilidade, os seus papéis. E isso também é disfuncional. Isso não reflete o princípio de Deus. Então, como que deve ser a família dentro da sociedade de Deus? Como que deve ser um casamento saudável? Se nós estamos falando de uma nova sociedade, estamos falando de uma nova cultura à luz dos princípios de Deus. Quem crê que Deus tem o melhor para a sua vida aqui? Deus tem o melhor para o seu casamento. Deus tem o melhor para a sua família. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus experimentaram, ou deveriam ter experimentado, um reset. Sabe o que é o reset, né? O reset é um botãozinho que você tem no celular, no relógio, até no aplicativo, naqueles aparelhinhos da sua net, sabe esses aplicativos, todas essas ferramentas. Você clica ali para voltar às configurações originais. Para isso que serve o botão reset, para voltar para as configurações originais. Então, quando você se entrega para Cristo, o propósito de Deus é que haja um reset em você, no seu casamento, para que você volte para os propósitos originais que Deus estabeleceu para termos uma família saudável, uma família cristã, uma família que reflete Cristo. Então, tem jeito sim. Pode pensar no casamento mais miserável. Tem jeito para esse casamento, se o casal permitir Jesus apertar o reset. Tem jeito sim para você ter um casamento abençoado, um casamento feliz. Tem jeito sim. É só entregar sua vida para Cristo. Viver segundo a maneira dos céus. Viver segundo os princípios de Deus. Então, como é viver, irmãos, a maneira dos céus dentro do seu lar? Deus quer que o seu lar seja um pedaço do céu. Deus quer que os seus filhos
tenham prazer de chegar em casa. Deus quer que os nossos filhos desejem ter um casamento igual ao seu. É isso que Deus quer. Que o seu filho se inspire em você. Minha esposa falou que não é para eu falar dela hoje. Vou me controlar. Vou me segurar. Pode ser que escape uma coisinha ou outra, tá bom? Depois a gente acerta em casa. Certamente, irmãos, um casamento saudável é um casamento onde o Espírito Santo conduz. Quem quer esse casamento, diga amém. Amém. Primeiro princípio, Efésios 5:21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo não começa falando: mulheres sejam submissas, maridos amem as suas esposas. Antes dele falar das atributos, dos papéis, das responsabilidades, ele começa com esse princípio. Um princípio de mutualidade. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essa fala, irmãos, antecede todos os papéis no casamento e norteia todas as relações subsequentes aqui. Porque na sequência ele vai falar da relação de marido e mulher, relação de patrão-funcionário, vai falar da relação de pais e filhos. O princípio que vai reger tudo isso é a sujeição mútua. Porque o homem deve então se sujeitar à mulher e a mulher se sujeitar ao homem dentro desse princípio. Irmãos, a palavra sujeição, ela significa uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga, isto é, um espírito voluntário de serviço. O homem deve ter esse espírito para com a sua esposa, de cooperar, de levar a carga, de assumir a responsabilidade, de ter um espírito voluntário no serviço. A mulher deve assumir a responsabilidade, levar a carga, ter um espírito voluntário no serviço. E só uma pessoa cheia do Espírito Santo é que consegue viver dentro desses princípios, porque ele levou o seu ego para a cruz. Se ele foi para a cruz, me diz uma coisa: morto tem vontade própria? Morto não tem vontade própria. Quem foi para a cruz morreu. E uma vez que você morre, já não é mais você quem vive. É o que Paulo fala em Gálatas 2, 18, 19. Fui crucificado com Cristo. Quer dizer, morreu meu ego. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, inclusive nas relações sociais, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a atitude no casamento é de uma relação mútua, de serviço, de amor, de entrega. Mas antes da gente seguir, falando um pouco mais sobre o casamento, é importante a gente também entender que quando Deus cria o homem e a mulher, qual que é o intuito de Deus criar o homem e a mulher? Existe um conceito muito perceptível em Gênesis capítulo 2. Deus cria o homem e a mulher dentro de um princípio de igualdade e de complementaridade. Igualdade e complementaridade. Por que em termos de igualdade, irmãos? Porque a igualdade, ela é fundamentada na criação. Começa lá, quando Deus diz: façamos o homem. É interessante que a Nova Almeida atualizada, a versão que a gente está usando agora, é uma versão que já expressa bem qual é o intuito ali. Quando Deus diz façamos o homem, nas versões mais antigas, na verdade a ideia ali é de humanidade, porque a palavra homem aqui designa os dois gêneros. Façamos o homem. Então, para expressar bem a ideia do texto, a melhor forma de você ler é: façamos o ser humano, homem e mulher. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou, homem e mulher, Deus os criou. E Deus deu uma ordem: sejam férteis, multipliquem-se. Portanto, a gente percebe que na criação a igualdade está ali revelada. Deus criou os dois e colocou os dois à sua imagem e semelhança. A sua mulher tem a imagem e semelhança de Deus. O seu marido tem a imagem e semelhança de Deus. Deus criou os dois. E a responsabilidade de multiplicar, de cuidar, de zelar pela criação é dos dois.
Tanto homem quanto mulher têm essa responsabilidade de zelar pela criação. Foram criados igualmente por esse propósito. Mas há um outro aspecto interessante. A igualdade, ela foi distorcida pela queda. Quando o homem quebra a sua relação com Deus, a mulher quebra a sua relação com Deus, Deus diz assim: a sua vontade, mulher, vai ser para o seu marido. E desde então, o homem, a figura masculina, tem oprimido as mulheres. E é bom ver como acontece, por exemplo, em outras culturas. Por exemplo, na cultura hindu, na Índia, Gandhi escreveu o seguinte: um marido hindu considera-se senhor e mestre de sua esposa, que deve sempre o servir solicitamente. Mas o mais pesado é o que está escrito no Alcorão, no livro sagrado dos muçulmanos. Está escrito isso lá, olha o que diz: os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá os fez superiores a elas. Quanto àquelas de quem você teme desobediência, admoeste-as, envie-as para camas separadas e bata nelas. Surata número 4 do Alcorão. Olha o burburinho da mulherada. Olha o burburinho. Mas tudo isso, irmãs e irmãos, por causa dessa distorção que a queda causou. Apesar dessa distorção causada pela queda, a gente tem uma certeza: Deus fez uma promessa, nos quais a igualdade original dos dois sexos seria reafirmada, porque Deus, irmãos, derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Deus não faz distinções, e Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, você percebe isso claramente. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre os servos, sobre as servas, sobre os escravos, sobre as escravas, sobre todos. Quer dizer, quando o Espírito Santo fosse derramado sobre a terra, Deus restauraria a dignidade da mulher também. Portanto, a gente começa a ver isso a partir de Cristo. Jesus, Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Jesus não poderia ter simplesmente descido na terra assim, ó. Não poderia? Deus não é poderoso para fazer isso? Tem um teólogo que defende que poderia ser assim. Ele poderia simplesmente se manifestar. Pronto, ele caiu ali, começa agora a fazer os sinais, as maravilhas. Mas não, Jesus Cristo escolheu passar pelo processo. E nesse processo ele honrou e dignificou as mulheres. Maria fica grávida por obra do Espírito Santo. O anjo aparece para ela e diz: agraciada és, bem-aventurada és. E então Cristo nasce de uma mulher. E não é por acaso que o autor coloca isso aí, para mostrar o valor que Deus dá para a mulher, o propósito de Deus de restaurar a dignidade da mulher. Isabel é chamada de bendita, Maria de agraciada. E o ministério de Jesus então vai se desenrolar de uma maneira em que as mulheres têm papel preponderante. Jesus é sustentado por mulheres que se converteram em seu ministério. Jesus falou com uma mulher samaritana. Uma mulher, irmãos, dentro da cultura, os samaritanos não se davam com os judeus, muito menos um homem se dirigia para uma mulher. E de repente Cristo quebra dois preconceitos, dois paradigmas. Ele fala como um samaritano e ainda por cima é uma mulher. Jesus, ele permite que uma prostituta chegue por trás dele para ungir os seus pés com lágrimas, secar com seus cabelos e cobri-lo de beijos na casa de um fariseu. Aí você fala: mas é um ato tão simples. Não é um ato tão simples. O cabelo, na cultura judaica e nas culturas, inclusive até mesmo hoje no Oriente Médio, por que as mulheres cobrem a cabeça? Porque o cabelo é a intimidade da mulher. O cabelo é só para o marido ver. E de repente aquela mulher se coloca por trás de Jesus e coloca os cabelos dela nos pés dele, dizendo: eu quero intimidade. Ela adora Jesus. E Jesus não impede, irmãos.
E Jesus trata com dignidade aquela mulher que toca nas vestes de Jesus, do fluxo de sangue, quando ele está indo para a casa de Jairo, ela toca nas vestes dele, e ela diz o texto que ela treme, por duas razões. Primeiro, três razões. Primeiro, ela é mulher. Mulher não podia andar em praça pública sem estar devidamente acompanhada. Segundo, ela tinha fluxo de sangue. Segundo a lei judaica, pessoas que sofriam de hemorragia, né? Essa TPM que não tinha fim dessa mulher, tinha que viver constantemente fora do arraial, porque tudo que ela tocasse se tornaria impuro. E ninguém poderia se direcionar para uma mulher em praça pública, ela não poderia sequer olhar nos olhos de um homem. Mas diz o texto que ela toca nas vestes de Jesus. Jesus diz: senti sair poder. Os discípulos: mestre, todo mundo está te tocando. Ela fala: não, eu senti sair poder de mim. E aí de repente ela se tremendo fala: fui eu que te toquei. E Jesus falou: minha filha, você está curada. E Jesus se dirige a ela publicamente. Jesus, acredito que olhou nos olhos dela. Jesus muito a amou. Jesus, irmãos, vai aparecer, não é para os homens, depois da sua ressurreição. Ele vai aparecer para a mulher que estava comprometida com a causa. Maria Madalena estava lá na tumba, chorando, lamentando. E então ele diz, mulher. E ela reconhece a voz de Jesus. Ele diz: Rabi, meu Senhor ressuscitou, aleluia. Não é para os discípulos que ele vai aparecer, primeiramente, é para as mulheres, suas discípulas. Jesus restaura e afirma a igualdade da mulher. Jesus recupera, irmãos, essa nova condição de igualdade. Com isso, o que a gente pode afirmar? Que nós somos participantes na imagem de Deus, igualmente herdeiros da sua graça em Cristo, igualmente homens e mulheres habitados pelo Espírito Santo. Ignorar esses princípios é ignorar o propósito de Deus para a sua criação. Mas vem aí a segunda lição: o dever das esposas. Olha o que diz Efésios 5:22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Qual é o princípio? Qual é o primeiro dever? Qual é o dever que, aliás, fica evidente aqui, irmãos? A submissão ao marido. A sujeição mútua, a igualdade entre os sexos, segundo o padrão de Deus, não significa igualdade de papéis. Não significa igualdade de papéis. Significa igualdade de valor, mas não igualdade de papéis. O texto diz: as mulheres sejam sujeitas ou submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. E aí, a gente tem que refletir que a autoridade do marido, irmãos e irmãs, ela deve ser interpretada à luz da criação, e não à luz de uma cultura. Porque na cultura ocidental é diferente. Não é à luz de uma cultura ocidental que a gente interpreta o Evangelho, a palavra de Deus. Ela é muitas vezes cultural, contracultural e supracultural. E na grande maioria das vezes o Evangelho se sobrepõe às culturas. O Evangelho porque reflete o propósito de Deus, principalmente nos fatos da ordem, do modo e do propósito da criação. Quando Deus faz o homem, Deus cria o homem, Deus falou assim: não está bom. Não é bom que o homem esteja só. Adão viu lá que o leão tinha uma leoa, ele viu lá que o macaquinho tinha macaquinha, ele viu lá, né, os animais, cada um macho e fêmea. E aí, e o Adão? Não é bom que o homem seja só. Deus disse: não é bom que Adão fique sozinho. Por isso eu vou fazer alguém
que lhe auxilie. E aí diz a palavra de Deus em Gênesis 2, 18, 21 e 22 o seguinte: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Aí Adão olhou para ela, o olho dele fez assim, tuim! Ficou emocionado. Adão olhou para Eva e fez o seu voto de casamento. Essa foi tirada da minha costela, é osso dos meus ossos. A mulher mais linda do mundo, a única. Adão então se vê completo. Lembra a ideia? Igualdade e complementaridade. Adão se vê completo agora, irmãos, com uma mulher. Por que que Deus te deu uma mulher? Você que está casado, você homem, você que é macho. Matthew Henry diz o seguinte, olha o que esse homem vai dizer, um teólogo: a mulher foi feita da costela do lado de Adão, e não da sua cabeça, para reinar sobre ele. Não foi tirada dos pés para não ser pisada por ele, mas do lado para ser igual a ele, debaixo do braço para ser protegida, e perto do coração para ser amada. Uau! Uau! Meu irmão, se você está com a tua mulher, dá um abraço nela, assim, ó, ajuda, dá um abraço nela aí, isso, ó. Abraça ela, quenta ela. Se você não está com a tua costela aqui, não esquenta não, chegou em casa, abraça a costela. Você está entendendo? O que fica evidente, irmãos, na ordem da criação, o que fica evidente para nós aqui, é que na ordem, no modo e no propósito da criação, é que o homem tem uma responsabilidade de liderança e proteção sobre a mulher. Minha irmã, o seu marido, eu, André aqui, nós fomos criados racionais, muito racionais. E nós temos um hormônio chamado testosterona, que serve para a gente ter um instinto violento. Pode reparar o seu filho pequeno. Ele é pequenininho, sabe o que ele faz? O homem, irmãs, o homem gosta de brigar. O negócio do homem é procurar uma oportunidade para dar uns tapas em alguém, para socar. É a testosterona. E se ele não tem ninguém para brigar com ele, sabe o que ele faz? Ele vai na frente do espelho e fica lá lutando, fazendo lutinha. Pode reparar, não é isso, seu filho homem? Meu filho é assim. Se não tem ninguém para brigar com ele, ele briga sozinho com ele mesmo. Eu vou te pegar. Chega lá no espelho, pá! Porque esse instinto é próprio da liderança. Agora, a mulher já é diferente. A mulher tem um outro hormônio preponderante chamado estrogênio, que um dia ela acorda feliz, ela olha no espelho, ela se vê a mulher mais linda do mundo, e ela fala para o seu marido: ai, eu te amo, ai, eu estou tão feliz, estou tão feliz do seu lado. Aí alguma coisa acontece durante o dia nos hormônios dela, manifesta alguma coisa. Chega no final do dia, você chega em casa, puxa, minha mulher está animada. Você chega em casa, ela fala: não olha para minha cara, não quero papo com você. Aí você fala: mas o que foi que eu fiz? Não, você não fez nada. Você não fez nada. Não, só foi o demônio do estrogênio que manifestou, baixou o estrogênio dela, bagunçou tudo, está muito alto ou está muito baixo. E tudo que a mulher quer é ser protegida, é ser amada, é ser afirmada. É verdade, mulheres, ou não? Estou falando uma mentira?
Verdade. E tudo que o homem quer, minha irmã, é ser respeitado. Eu sabia que esse negócio ia pegar. Deixa eu até beber uma água depois dessa. Ai, Senhor. O homem tem uma responsabilidade de liderança e proteção sobre a mulher. Eu reconheço, irmãos, que tem muita distorção desses princípios. Inclusive na lei judaica. As mulheres eram tratadas como objetos. E em alguns países islâmicos, eu não vou mencionar nome de país aqui, porque um dia eu quero viajar para esses países, né? Estou sendo gravado. Mas, inclusive tem um país aí que fez uma pesquisa profunda e descobriu recentemente que a mulher tem alma. Descobriu recentemente que a mulher tem alma. Então as mulheres não tinham qualquer direito legal, sempre à mercê do marido, para que ele fizesse o que quisesse com ela. Então, mas o que é então, pastor, essa submissão da mulher? Irmãos, submissão não é ser inferior. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher, os pais o cabeça dos filhos. Cristo não é menos que Deus. Existe um princípio de mutualidade na Trindade que reflete essa relação perfeita. E o que deve reger a mutualidade no casamento é a própria Trindade. Então, ser submissa não é ser inferior. Ser submissa não é ser capacho. O marido fazer o que quer, o que deixa que quer com a mulher. Ser submisso não está ligado à questão de gênero, homem e mulher. Essa questão da submissão, ela está estritamente ligada à questão do casamento. Marido e mulher, mas não em termos de homem e mulher no sentido de gênero, para quem eu sou homem, você é mulher, nós não somos casados, mas você tem que me respeitar porque eu sou homem, você é mulher. Não é esse sentido de submissão que o texto está falando. A submissão da esposa deve, irmãs, refletir o modelo de submissão da igreja a Cristo. O marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E essa liderança do homem, essa submissão da esposa, deve refletir o que descreve Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. O próprio texto vai dizer que o corpo, que é a igreja, é edificado em Cristo, que é o cabeça. Quando diz, irmãos e irmãs, que Cristo é o cabeça da igreja, estão implícitas duas coisas: a responsabilidade de Cristo para com a igreja, a responsabilidade da igreja para com Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele é aquele que salva o corpo e é o seu líder. Nós somos o corpo de Cristo, fomos salvos por Cristo. Cristo é o líder da igreja, é o cabeça da igreja. Cristo, Ele protege o corpo, a igreja. Ele nutre o corpo com a sua presença e com a sua palavra. Cristo cuida do corpo. Então, se você quer experimentar nutrição, cuidado, liderança de Cristo, você tem que estar inserido no corpo de Cristo, debaixo desse propósito de Cristo. Portanto, quando fala de Cristo como o Senhor da igreja, ele coloca assim, que o cabeça do corpo é o salvador do corpo. A condição de cabeça não é de tanto de Senhor, mas de Salvador. Aquele que protege. Quem se sente protegido por Jesus aqui, irmãos e irmãs? Nos submetemos a Ele. E essa submissão, portanto, não é, seguindo o princípio de Cristo para as mulheres, essa submissão, ela não é uma obediência impensada ao domínio do marido, mas uma grata aceitação do seu cuidado. É um companheirismo voluntário, livre, alegre, bem pensado, como demonstra o relacionamento entre a igreja e Cristo. Agora, por que muitas mulheres não conseguem experimentar
ou confiar no marido a ponto de se submeter a ele. Sabe por quê? Os psicólogos podem explicar, os terapeutas, muita psicanálise explica muita coisa. Infelizmente, irmãs, muitas mulheres não tiveram um modelo saudável em seus lares. Infelizmente, viram seus pais oprimirem as suas mães. Homens que abusaram de suas mães e eram opressores com as suas filhas, ou ausentes. E quando a filha chegou para o pai e falou: pai, vamos conversar. E a filha, por exemplo, a minha filha está nessa fase, a Giovana tem 13 anos. Eu estou no quarto, ela entra a cada 3 minutos no quarto. Pai, deixa eu te falar um negócio. Aí daqui a pouco mais 3 minutos. Pai, deixa eu te contar um negócio. Pai, a máquina de falar. Sem parar. Mas o que muitos pais vão fazer? Filha, deixa eu ficar quieto aqui. Para de falar um pouco. Sai daqui do quarto. Me dá um sossego. Preciso descansar. Para de falar. Estou assistindo o jogo, você não está vendo? Estou vendo o jornal, você não está vendo? E a figura masculina que deveria trazer para ela segurança, ser uma referência, vai cada vez sendo desmoronada pelo jeito dele ser. E vai gerando nela uma falta de referência, uma falta de segurança. E inconscientemente, isso vai sendo nutrido na mente dessa futura mulher formada. E quando ela for casar com um homem, ela vai dizer: homem nenhum vai me tratar desse jeito. Homem nenhum vai tratar minha mulher, vai me tratar do jeito que meu pai tratou a minha mãe. Homem nenhum vai ser indiferente como meu pai foi comigo e com a minha mãe. Tem mulheres que falam assim: parece que eu tenho um dedo podre para escolher homem. Já ouviram isso em algum lugar? Na verdade não é que tem dedo podre, é porque ela tem dificuldade de se submeter a uma figura masculina, dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque tem medo de viver tudo de novo. Parece, irmãos, que a ferida paterna tem devastado muitos casamentos. Mas eu quero dizer para você, mulher que está aqui hoje, o nosso Deus é o Deus que cura a nossa memória. Ele não apaga, mas Ele cura. Ele pode restaurar em você uma imagem, à luz da sua palavra, de como um homem vai ser. Porque se você ficar sempre na defensiva com o seu marido, porque inconscientemente existe uma ferida paterna, uma experiência negativa no seu passado, você nunca vai ser feliz no casamento. Porque você nunca vai respeitar o seu marido. Você nunca vai honrá-lo. Porque sempre tem essa coisa: ah, pastor, temos que atualizar a Bíblia aqui então. Não temos que atualizar a Bíblia. Tem que ter um reset para voltar para o propósito original de Deus na criação. Amém, irmãs? O que faz então, pastor? Vamos mexer na ferida. Perdoar o seu pai. Vamos liberar perdão para o seu pai, para o seu irmão. De repente não foi o pai, foi um irmão abusivo. Te faz olhar para o homem de uma maneira distorcida, deturpada, que te impede de ser amada. Sabe, quando a gente está muito ferido, a gente não consegue sequer receber amor. A gente fica até desconfiado. O que é que você quer? Por que está todo esse florzinho aí? Trouxe pensa que os homens só pensam naquilo, né? Não, você já está querendo alguma coisa. E muitas vezes o marido simplesmente lembrou do dia que ele deu o primeiro beijo em você. Um dia eu estava fazendo caminhada, vi uma floricultura, lembrei do primeiro beijo que eu dei na Andréia, dia 22 de novembro de 2001. Está entendendo? Aí comprei a rosa, aí comprei um para a Giovana também, né? Agora tem 2 mulheres em casa. E aí fui e levei para a Andréia. Está aqui, meu amor, pensei em você na caminhada. Estava correndo. Sou eu que estava correndo de você, não. Eu estava correndo para você. Estava correndo para você. Então libere o seu coração. Muitas vezes essas feridas, elas nos traumatizam de tal forma que afetam até mesmo a relação sexual. Vou te falar uma coisa, minha irmã. Seu marido precisa ter intimidade com você. Pastor, ele quer todo dia. Então você faz igual o pastor Dori contou no meu casamento. Faz nos dias que tem R.
Sabe como é que é o G se tem R? Diz que, vou contar para vocês, tá? Diz que um casal, o pastor Dori contou no meu casamento, então vou contar para vocês. Diz que chegou um casal lá, todo, o marido bravo, doutora, a minha mulher não quer saber, ela não tem vontade. Aí ele falou para ela assim, vamos fazer o seguinte, faz nos dias que tem R. Aí ele falou, então beleza. Aí, isso era uma segunda, ele falou assim, hoje é segunda, não tem R. Hoje é aí chegou terça tem R. Então hoje tem. Aí dia seguinte, quarta, opa, 2 dias seguidos, hoje tem R. Aí chegou quinta, não tinha R. Sexta, não tinha R. Ele pensando, meu Deus, só na outra terça. Quando chegou no sábado, ele preparou a mesa, arrumou tudo, a mulher tinha saído. Quando ela chegou em casa, que é isso? O doutor não falou que é só nos dias que tem R? Aí ele falou, você não sabe, querida? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Presta atenção. Mantenha sempre a grama verde e a água fresca na sua casa. Porque seu marido nunca vai olhar para a cerca e ver a grama do vizinho. É bíblico isso. Pastor, eu estou bravo. O que a gente pregou 2, 3 semanas atrás? Não se ponha o sol sobre a vossa... Nunca durma. Fala para o seu marido, para sua esposa, nunca durmamos brigado. Diga para ele e para ela aí. Não durmamos mais brigado. E vou dizer mais, irmãs. Mulheres que não entendem o seu papel acabam puxando o seu marido para baixo ministerialmente. Não, você está muito na igreja, você está muito na obra, você está não sei o quê. Claro, tu tem que ter equilíbrio. Mas cuidado, para na manhã você falar para ele, você pega no pé dele, e ele daqui a pouco ir para um bar, ir para outros lugares, quando você devia estar feliz que ele está na obra. Então, levante o seu marido. A mulher é auxiliadora. Vou te falar uma coisa, minha irmã. Alguém disse isso. Não está na Bíblia, mas tem um pouco de fundamento, sabe? O homem é o cabeça. Mas sabe o que é que você é, minha filha? Levanta aqui, Diego. Pescoço. Se ele for flexível, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim. Uma mulher sábia leva o marido para qualquer lugar. É verdade. Eu ouvi uma história de uma mulher que a geladeira quebrou. E ela foi chegar para o marido bruto. Amor, queimou a geladeira. Aí ela, mulher, não tem dinheiro. Eu falei para você, não tem dinheiro. Não vamos comprar geladeira. Aí ela baixou a cabeça e foi. No dia seguinte, ela estragou toda a comida. Aí chegou no marido, a comida estragou tudo a comida. Precisamos de uma outra geladeira. Aí ela, mulher, não tem dinheiro, não adianta. Ela orou, aí no dia seguinte, ela, amor, vamos lá no mercado para a gente ver uma geladeira? Aí eu falei, mulher, eu já falei que a gente vai comprar. Não, meu amor, a gente só vai. A gente precisa também saber quanto custa para a gente fazer o planejamento para comprar a geladeira. Aí quando chegou lá no mercado, estava em promoção a geladeira, a última geladeira, preço de banana. Aí o vendedor chegou para o cara, começou a falar do time dele, começou a enrolar e puxar e tal. E no final das contas a mulher voltou para casa feliz da vida com uma geladeira nova. Agora quando a mulher não é sábia, porque você vai estragar tudo aqui e tal. E dá aquela brigaiada toda, e o capeta entra. Não fala comigo, você vai dormir aí, dorme no sofá, dorme no céu. Não, minha irmã, nunca deixe o seu marido dormir no sofá. A mulher sábia edifica a sua, mas a tola derruba com as próprias. É o que a Bíblia diz. Então, minha filha, uma mulher sábia leva um homem para qualquer lugar. Amém? Mas agora vamos falar com os maridos. Já vamos para a ceia?
Ai, vocês são uma bênção na minha vida, eu amo vocês. Essa igreja é uma bênção. Deus quer um casamento abençoado, amém? Deus quer te dar o melhor casamento do mundo. Deus quer te dar o melhor casamento do mundo. O que diz a palavra de Deus sobre os maridos? Versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Irmãos, enquanto o dever das mulheres está registrado em apenas 3 versículos, só aqui você já vê a desproporção e o peso da responsabilidade que Deus coloca sobre nós homens. São 9 versículos para falar da responsabilidade do homem para com a sua esposa. Enquanto o dever da esposa é submissão, a palavra caracteriza o dever do marido como amar a esposa. João Crisóstomo, que foi um bispo da igreja lá atrás, lá no século II, ele diz o seguinte: desejas que tua esposa te obedeça como a igreja a Cristo? Vamos ler todos juntos, só os homens. 1, 2, 3, os homens, 1, 2, 3. Desejas te obedeça como a igreja a Cristo? Então cuida bem dela como Cristo o faz com a igreja. Agora a vez das irmãs falar, fala a Deus, dá glória a Deus, aleluia. Irmãs, a palavra amor no grego, tem 5 palavras para amor no grego. Mas o texto aqui não está falando, por exemplo, da palavra eros, de erótico, né, que é a palavra usada para paixão sexual do homem para com a esposa. Não está falando da palavra filéu, que era empregada para referir a afeição de um homem no seio da família, ou dos membros familiares. No seio da família existe esse tipo de amor, o amor filéu. Nenhuma delas foi usada pelo apóstolo Paulo aqui. A palavra que ele utiliza é a palavra grega agapau, de ágape, que é o amor de Deus. O que significa essa palavra amor, irmãos, no grego ágape? É o amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, não procura satisfação própria, nem mesmo afeição como resposta para a afeição. É um amor desinteressado, mas é um amor que luta pelo mais alto bem-estar da pessoa amada. É um amor, irmãos, de guerreiro, que luta apaixonadamente pela causa. Ou seja, o homem não tem que esperar ser amado para amar. Já está no DNA da sua mulher o estrogênio, meu filho. Ela ama de graça. Você não precisa esperar ela te amar. É você que precisa ter a iniciativa e a intencionalidade de amar a sua esposa. A gente deve amar não esperando nada em troca. Mas qual é a referência desse amor? A referência é o que Jesus é para nós. Diz o texto que Jesus, ele amou a igreja, se entregou pela igreja, santificou a igreja, purificou a igreja para apresentá-la. Cristo não apenas resgatou, mas ele tratou da igreja. Esse é o princípio do casamento saudável para um homem que quer amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Vamos pensar numa mulher largada na sarjeta, vilipendiada, destroçada, e de repente um homem, aquela mulher não merecia o amor dele, ele pegou aquela mulher, tirou aquela mulher da sarjeta, deu um banho nela, deu um trato nela, levou no melhor salão, deu um banho de joias nela, trocou a roupa, ela ficou linda. Tudo que nós temos em nós, de puro, de belo, não fomos nós, irmãos, foi o próprio Cristo. Ele ataviou a igreja, ele preparou e tem preparado a sua noiva. A beleza que nós temos é reflexo do que Cristo fez em nós. E da mesma maneira, o marido tem essa bênção, esse privilégio, essa responsabilidade. Lloyd Jones, um teólogo da Inglaterra, lá do século XX, no início do século XX, ele vai dizer o seguinte: o especialista em beleza, falando da igreja, o especialista em beleza
terá colocado o seu toque final na igreja. A massagem terá sido tão perfeita que não sobrará uma ruga. Ela parecerá jovem e na flor da juventude, com cor nas faces e a pele perfeita, sem quaisquer manchas ou rugas, e permanecerá para todo sempre. É isso que Cristo está preparando para a sua igreja, você e eu lá no céu. E Paulo está falando o seguinte: o marido, presta atenção, homem, o marido que cuida bem da esposa, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, como cabeça, que é o líder que não oprime, mas que lidera com graça, com amor, com cuidado, que se sacrifica para servi-la, que se sacrifica para torná-la cada vez mais bela. O homem que ama a esposa, que vive nessa perfeição, irmãos, santifica a esposa. Sabe o que é santificar? A ideia de santificar aqui, vou te fazer uma pergunta, homem. A sua mulher ficou melhor depois que casou com você? Esse é o sentido de santificar a esposa. O William está balançando a cabeça. Pastor, a minha mulher está uma praga, é uma peste. Então, uma coisa que eu sempre falei para quem vai casar: quem faz a mulher é o marido. Sabia? Com amor abnegado, com esse cuidado, com essa graça, com essa sabedoria. Sabe aquela expressão, mulher mal amada? É verdade essa expressão. Mulher mal, já viu como é que é mulher mal amada? Rancorosa, briguenta, rixosa, mulambenta. Agora o marido, meu irmão, fala assim: minha mulher está acabada. Mas, meu filho, tem mulher bonita, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Agora eu vou melhorar essa frase: não existe mulher feia, existe mulher que tem marido que ama de verdade. Porque o marido que ama a esposa de verdade, pastor, é muito caro as coisas. Não, sabe o que você faz? Junta um dinheirinho e leva ela lá no Jaça. Junta um dinheirinho e leva ela para comprar umas roupas bonitas. Você reclama que a tua mulher na hora de deitar está com a cara do político na camisa. Aí ela fala eu quero comprar uma camisola. Aí você fala, compra, aí compra R$100, R$150. Não, mulher, fica sem camisola mesmo. E depois você fala que a sua mulher é mal acabada. Custa. Mas muito mais do que isso, muito mais do que o apelo financeiro aqui que eu estou fazendo. É o gesto. É afirmar a sua esposa todo dia. É o marido que faz a esposa, diz o texto. É o marido, o amor do marido. Porque quem ama a esposa, diz o versículo 28, ama a si mesmo. Afinal, ambos se tornaram uma só carne. Ambos se tornaram uma só carne. Então você precisa estar bem tão espiritualmente, de maneira que isso reflita na tua esposa. Assuma o teu papel de liderança na tua casa. Vejo homens birrentos, parecem criança. Não vou falar com você hoje, mulher. Hoje eu não quero falar, hoje não tem papo. Pastor, não estou falando com a minha mulher. Não vou falar com ela. Aí eu vou falar para ela: minha filha, arruma uma mamadeira para ele, uma chupetinha, dá para ele assim. É um bebezão que você tem em casa. Porque homem é líder. E como um líder espiritual, quando as coisas não estão bem, ele exerce liderança espiritual. Ele ora com a esposa: mulher, está tudo errado aqui, vamos orar. Vamos pedir perdão para Deus. Vamos assumir o nosso papel de liderança espiritual em casa. Manifestando graça, cuidado com o nosso cônjuge. Afirmando as nossas esposas, afirmando os nossos filhos. Você tem 38 jogos no Campeonato Brasileiro para assistir, que custa pelo menos um domingo. Falar: hoje eu não vou assistir o jogo do meu time. Mas mulher também, você já sabe, né? Não vai querer falar com o cara na semifinal, no final do campeonato. Aí você está provando seu marido.
Estou dando exemplos práticos para dar uma quebrada. Mas, sabe por quê, irmãs e irmãos? Infelizmente, muitos homens cresceram em famílias disfuncionais. Ou estão com suas mentes dominadas por uma mentalidade secularizada. Homens criados por mães dominadoras. Sabe, irmã, você que tem filho homem, tenha sabedoria para educar o seu filho. Dá liberdade para ele. Todo homem precisa ter um pouco de liberdade, desde pequeno. Porque senão você vai, desculpa, eu vou usar a expressão do pastor Dori aqui. Deixa eu lembrar do pastor Dori. Você vai criar um banana. Um cara passivo. Que não sabe fazer nada, não sabe nem atravessar uma rua. Porque de repente, às vezes é o único filho que ela tem, e ela trata como um bibelô. Oh, meu filhinho, bonitinho, oh, tadinho dele. Aí quando aparece uma mulher em casa, né? Porque a mulher, tipo, como diz o pastor Claudio, é uma hiena, né? Dominadora. Aí chega uma outra hiena querendo entrar na casa, ela... Ninguém vai dominar esse menino não, cuidado com ela, olha só. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Minha mãe falou, meu filho, casa com a André que ela é a mulher certa. Eu falei, Deus me livre. E eu ouvi minha mãe, foi um conselho. Mas a minha mãe sempre deu liberdade para nós, como homem. Exercer papel de liderança das minhas coisas. Agora a mãe protege o cabra. Não, meu filho, deixa que eu faça o arroz para você. Agora deixa eu passar a sua roupa. Agora deixa eu colocar dentro da sua gaveta. Agora, não, meu filho, não, deixa eu colocar o sapato para você. Isso, faz isso com seu filho. Aí quando ele casar, ele vai querer uma mulher que seja igualzinho à mãe dele. E a mulher vai querer um líder na casa dela e vai descobrir que tem um banana. Tudo se explica, não é verdade? Aqui os terapeutas, os coaches, os psicólogos. Estou falando uma bobagem, Bia? Estou falando nenhuma bobagem. Então, Cleia, deixa esse menino virar homem. Quem sabe ele vira meu genro? Não sei. A minha filha já está assim, ó, franzindo a testa. Homens criados por mães dominadoras não conseguem ser líder espiritual na sua casa. E pela omissão da liderança dos homens, as mulheres assumem um papel, viu? Eu não conheço nenhuma mulher mole. Conhece alguma mulher mole? Não conheço. Eu não conheço nenhuma mulher que faz corpo mole. Pode ter as exceções, mas são exceções. Porque a mulherada pega no batente. Enquanto o homem vai trabalhar, chega em casa e morre, a mulher já trabalhou, fez comida, passou, cozinhou, puxou a orelha dos meninos, cuidou da casa. E ó, tem que estar lá no pique. É verdade ou não é, irmãs? Mas presta atenção, homem. Se lhe faltou referência, você também precisa de cura. Homens que não assumem seus papéis, se queixam que suas mulheres não são parceiras, são dominadoras, não são carinhosas. Perdoe aqueles também que te feriram, que pode estar impedindo de você viver o máximo do seu casamento. Porque você, como homem, deve alimentar e nutrir a sua esposa. Eu vou dar alguns conselhos práticos. Uma vez a cada 2 meses eu pego a minha esposa, a gente vai para um hotel, para acordar de manhã com café da manhã só para nós. Não fazemos isso, amor? A cada 2 meses a gente faz isso. Pelo menos uma vez a cada 2 meses também eu compro uma besteirinha, mas não gasto muito, porque no final do ano tem aniversário, tem... Guardo as datas. A mulher, presta atenção, meu irmão. A mulher não quer muito, ela só quer ser lembrada. Ela só quer ser lembrada por você. Então se você ir na rua, presta atenção, ó. Quando ela estiver chegando na TPM, eu vou te dar uma dica que dá certo. Compra um shot para ela. Sabe o chocolatinho? É verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. No dia... Não tem nada melhor para uma mulher que está em dias de TPM do que um chocolate. É verdade ou não é, irmãs? Aprende, varão. Aprende a fazer a sua mulher feliz.
Hã? Não, não é shorts, não. É um chocolate que tem amendoim. É shot. Você comprar um short pra ela, vai jogar na tua cara. É chocolate. Qualquer outro nome. Compra um da Copenhague, então. Compra um bom. Família segundo Deus. Sujeição mútua. Mulheres submissas. Homens que amam sacrificialmente.